Eita, muito branca. Deixa eu ver esse aqui. Escuro. Boa noite. Não sabia que dava pra colocar efeito no Face também. Que bom. Opa. Não dá, né? Vamos ver esse aqui. Tá bom. Gostei. Boa noite. Graça e paz. Ih, já tem 3 pessoas, já posso começar. Dá um oi aí, confirmem o som. Paz do Senhor Jesus. Uma segunda-feira de vitória para nossas vidas. Amém? Mais uma segunda que nos fez o Senhor. Vamos adorar, exaltar, engrandecer o nome dEle. Segunda-feira é um dia bem corrido para todos. Nós precisamos cumprir propósito para o qual nós fomos criados, amém? Hoje eu não posso estender, já está muito tarde aqui. Eu quero dar continuidade à ministração de semana passada, falar um pouquinho acerca ainda da vida de Timóteo, do caráter cristão dele, explanar aqui com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Deixa eu ver os comentários aqui, peraí. Amém, já temos 3 pessoas. Nós lemos na última live da segunda-feira, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e 6, que diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti, por esta razão, pois te admoesto, para que reavives o dom de Deus. Pai do Senhor, Ricardo Guimarães, abençoe. Amém. Deus nos abençoe. A paz do Senhor, meu amor. Ai, muito bom ter você aqui, Dudu. Que maravilha. São que horas aí no Brasil, gente? Fala comigo. Aqui acho que já tá caminhando para 1h da manhã. Meu marido, o som tá excelente, você está linda. Ih, já tem 6 pessoas, vamos começar, gente. Vamos começar, aqui já tá tarde. Eu lutei muito para conseguir chegar até aqui. A paz, Tanã. Hoje eu consegui fazer o cabelo, olha. Passei um pó aqui no rosto, que o cansaço tá grande. E eu não poderia deixar de vencer o cansaço, a rotina do dia a dia. Fui colocar Lucas para dormir, quase que durmo junto com ele. Eu tive que dar atenção pro marido. Eu tive que ir na casa da amiga orar. Mas aqui estou, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, do Senhor na face da terra. A gente precisa cumprir o ID. A gente não pode viver uma vida de procrastinação. Não podemos. Temos que romper, temos que vencer. Temos que fazer... da nossa missão, nosso hábito. Eu conversei com uma amiga ontem, minha amiga Roseli, paz do Senhor, que tudo é questão de hábito. Eu duvido que vocês saem de manhã sem escovar os dentes, saem. Eu duvido que vocês vão para uma festa sem colocar a melhor roupa que vocês têm. Eu duvido que vocês vão a um casamento sem fazer o cabelo, sem fazer a unha. Algum de vocês fazem isso? Não, né? É um hábito. Assim tem que ser... relacionado às coisas de Deus. A gente precisa criar o hábito de romper, de despertar, de sair da procrastinação, de deixar sempre para amanhã. Amanhã eu faço. As coisas de Deus têm que ser primícia em nossas vidas. Eu confesso para vocês que para mim a correria é muito grande, o fuso horário não me ajuda, mas esse é o meio que eu consigo transmitir de alguma forma aquilo que o Senhor Ele coloca no meu coração no decorrer da semana, amém? Então, vamos lá meditar na palavra de Deus? Um extremo buscando o poder e não o caráter, tá? Esse título ele me chamou a atenção porque eu tô
transmitindo para os irmãos acerca da carta, né, de Paulo, que escreve ao jovem Timóteo. E eu acho muito linda a maneira como Paulo se refere a esse jovem. Paulo, ele vem elogiando, né, esse jovem, dizendo que o caráter dele não é um caráter como de muito, né? Ele não era um charlatão, né? Ele tinha um caráter forjado no Senhor. E aqui nós estávamos falando acerca dos dons, que Paulo ele vai dizer para Timóteo não se permitir vencer pela timidez, né? Porque muitos passam por esse processo. Eu tive testemunhos aqui na live e após a live de algumas pessoas que passam pelo processo, né, da timidez, por essa intimidação, porque estudando eu percebi que a intimidação ela é um demônio, né? Ela é um espírito que tenta inibir, coagir, constranger o povo de Deus, os servos de Deus, de maneira que você não consegue desenvolver o chamado, o ministério que o Senhor ele depositou na sua vida. Então, uma das armas que o inimigo ele usa para poder tentar coagir o servo de Deus é a intimidação. E a timidez, ela vem da origem, né, da intimidação. A timidez é você se sentir constrangido, coagido. É esse espírito, ele tentar te abater, ele tentar te colocar na zona de conforto. É ele tentar te colocar longe da rota que o Senhor ele planejou para a tua vida. E o que me chamou a atenção é que nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão buscando muito o poder e não o caráter cristão. E quando eu fui estudar acerca das ferramentas que o adversário ele usa para poder tentar nos coagir, nos inibir, nos paralisar, eu encontrei que um dos motivos que leva o inimigo nos atacar, nos atingir, usando a arma, a ferramenta da intimidação, é quando nós estamos em busca do poder e não do caráter. Porque a nossa busca não tem que ser pelo poder de Deus, a nossa busca tem que ser pelo caráter forjado no Senhor. Porque quando nós buscamos um caráter forjado no Senhor, o poder ele sobrevém sobre nós. E isso é um extremo. Alguns cristãos viajaram grandes distâncias, centenas de quilômetros, para irem a um culto de milagres, profecias e unção. Mas não estão dispostos a tratar com a ira, a falta de perdão ou a amargura em seus corações. Isto é evidência de que a ênfase deles está no poder e não no caráter. E isso me chamou a atenção porque, de fato, nós temos uma disponibilidade muito grande para ir em concentrações onde nós ouvimos que existe o manifesto do poder de Deus. A gente não mede esforços para estar numa reunião onde a gente ouve dizer que o poder de Deus está sendo manifestado de uma maneira gloriosa, onde há cura, onde há milagres, onde há pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. A gente não mede esforço para isso. Mas o que o autor, né, deste livro ele vai nos alertar é que a nossa busca ela precisa ser pelo um caráter forjado. Porque a nossa vida, ela é uma Bíblia que muitos terão a oportunidade de ler. Ou a única oportunidade que muitos terão de ler. Ou seja, eu preciso ter um caráter forjado em Deus para que eu seja cada vez mais parecida com Ele, porque a única Bíblia que muitos vão ler vai ser a minha vida. Então eu não posso ser medida, eu não posso me estagnar, estacionar e acreditar porque Deus me usa, porque Deus me deu um dom, que eu estou fazendo a vontade de Deus, ou que o Senhor ele se agrada na minha vida, porque dom não é mérito. É o que eu venho batendo na tecla aqui durante essas semanas, dom não é mérito. Dom ele é presente de Deus para nossas vidas. Agora o caráter cristão, o fruto do Espírito, é a nossa busca com Deus. Quanto mais eu renuncio, quanto mais eu abro mão das coisas terrenas, quanto mais eu me separo,
quanto mais eu busco viver uma vida que agrada ao Senhor, mais eu sou parecida com Ele, mais o poder de Deus ele é manifesto na minha vida. É por isso que você vai ver na palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo que quando chegar naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, mas eu curei no teu nome. Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome. Eu profetizei. O Senhor vai dizer o quê? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então essa geração que a gente vive é uma geração que se baseia, que se segura, que está alicerçada nos dons e não no caráter cristão. É por isso que você vai ver muitos escândalos. É por isso que você vai ver muitos servos do Senhor, entre aspas, operando milagres, maravilhas, e você vai ver que a vida dele não é uma vida condizente com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Vai vir uns escândalos, mas ai daqueles que servirem como escândalo, porque na casa do Senhor há muitos vasos de honra e vasos de desonra. Nós precisamos nos posicionar. Qual é o vaso que nós queremos ser? Se é o vaso de barro, aquele que diante dos olhos humanos não tem nenhum valor, mas que o Senhor escolheu e separou para colocar dentro de nós o seu maior tesouro, que é quem? O Espírito Santo de Deus. Então, a nossa preocupação não é querer ser o maior. Quando eu olho para a vida de Jesus, quando ele passa pelo processo do Getsemane, e Getsemane significa a prensa do óleo, em que ele vai chamar os seus discípulos para orar com ele, porque a alma dele está angustiada. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele encontra os seus discípulos dormindo. E o Senhor ali naquele momento se chateia, porque o Senhor diz: nenhuma hora vocês podem velar comigo. Eu estou angustiado. Ou seja, todos dispersos, caminhavam com Jesus, via as maravilhas de Jesus, mas não se permitia conhecer o Senhor intimamente. Não se permitiam desfrutar daquele momento que eles tiveram de oportunidade única de estar ao lado do mestre e querer ser parecido com o mestre. Eles não conseguiram expulsar um espírito mau da vida de uma menina, a ponto que a mãe dessa menina, os pais dessa menina tiveram que recorrer. Olha, os seus discípulos não conseguiram. Ou seja, parece que é uma caminhada em vão, sabe? É uma caminhada de falâncias, é uma caminhada de aparência, é aquela visita na casa do Senhor, mas não há um desejo de habitar na casa do Senhor. Parece que ser cristão hoje virou moda. Virou moda você colocar, né, uma saia, você pegar a tua Bíblia. São tantas denominações, não sou contra isso. Isso é sinal de que você tem a oportunidade, porque na minha época, né, não se tinha tantas denominações assim, existiam poucas, então ou você entrava por aquela porta ali, né, ou ficava difícil de servir a Deus. Hoje em dia são tantas denominações e hoje isso não é cristão quem não quer, mas parece que virou moda, virou algo rotineiro, sabe? Eu vou ali me encontrar com ele, hoje é domingo, e depois eu volto e vivo a minha vida da maneira que eu quiser. E o Senhor ele tem me confrontado acerca disso, de relacionamento, dos relacionamentos que você julga ser um relacionamento saudável e que não é saudável. Um relacionamento que só visa os teus interesses e não o interesse do Senhor. Porque nesse relacionamento com Deus, eu tenho que perder. Nesse relacionamento com Deus, eu tenho que abrir mão da minha própria vida. Nesse relacionamento com Deus, eu preciso entender que a vontade dele, ela tem que ser prioridade na minha vida. E que não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim. Que relacionamento é esse? Que só ele se doa. Que só ele é Senhor. Que só ele faz. Que só ele opera. E na hora de você entregar tudo aquilo que ele tem pedido para que você entregar, você não consegue entregar. Você lembra quando o Senhor ele deu a última oportunidade para Saul? Porque Deus ele é Deus de oportunidades. Deus ele falou assim: olha, Saul, eu preciso
Que você vá até a cidade de Amaleque e extermina todos os amalequitas, porque eu, Senhor, me lembrei o que esse povo fizera com o meu povo quando o povo estava saindo ali do Egito rumo à terra prometida. E o que Saul ele fez? Ele chegou ali, ele poupou o melhor das ovelhas. Ele poupou o rei Agag. A ordem de Deus é extermina, acaba com tudo. E quando o profeta Samuel ele vai ter com Saul, Saul vai saudar o profeta Samuel e Samuel vai dizer: ei, que mungido de boi é esse que eu estou ouvindo? Que balida é esse de ovelha? Ou seja, o profeta Samuel está dizendo assim: não adianta você querer me saudar com a paz do Senhor para me fazer acreditar que você é crente, que está posicionado, porque eu como profeta estou conseguindo ouvir o barulho e os mungidos dos bois. Ou seja, a gente acha que engana as pessoas, mas a gente está se enganando a si próprio. Porque ainda tem coisas que estão mungindo, tem coisas ainda na nossa vida que faz barulho. Porque quando o Senhor fala assim, mata, extermina, acaba com tudo, é porque o Senhor não quer um relacionamento que ele te divide. O Senhor não é Deus de metadinha, sabe? Quando a gente, na infância a gente brinca muito de metadinha. Deus ele quer você por inteiro, Deus ele tem ciúme de nós. E a gente precisa entender que evangelho é entrega, é renúncia, é sacrifício. Eu não consigo definir o evangelho com outras palavras a não ser renúncia, entrega, sacrifício. Eu preciso perder a minha vida. Nossa, que palavra dura, Sueli. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. É a palavra que vem de encontro à minha vida todos os dias. E às vezes eu também fico assim, eu perder a minha vida para encontrar uma nova vida em Cristo. É eu sepultar a velha Suelen e permitir nascer de novo. E essa velha Suelen, ela tenta ressuscitar todos os dias eu tenho que matar ela. E uma das armas que o inimigo da nossa alma ele vai tentar usar para tentar nos paralisar na obra de Deus é a intimidação. Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar te intimidar. Ele vai tentar muitas das vezes mostrar para você que você é pequeno demais. Quem é você? Você lembra da passagem de Davi? Quando ele foi até o gigante Golias? Primeiro, Davi ele sofre a intimidação pelos seus irmãos. Porque Davi ele recebe a oportunidade. Olha Deus falando novamente de oportunidade. Diferente de Saul, que teve a oportunidade dele e não cumpriu com zelo a oportunidade que Deus deu. Ele guarda, ele poupa e ele vai dizer para o profeta, não, eu guardei para sacrifício. E o profeta disse, será que o Senhor ele não teria mais prazer na obediência do que em sacrifício? E aí, tu está fazendo sacrifício de tolo. Eu quero obediência. Não adianta você sacrificar o teu domingo. Deixei de ir pro futebol e fui para a igreja. Sacrifiquei. E na segunda-feira, você está obedecendo ao Senhor? Você está sendo fiel ao Senhor nas tuas práticas, nas palavras que saem da sua boca, no seu comportamento? Quando você sofre uma pressão psicológica, quando você está na roda dos escarnecedores, primeiro que não era nem para estar. Mas eu sei que vai chegar momentos da nossa vida que a gente vai participar de ambientes que muitos não servem ao Senhor. E como que vai ser o meu comportamento? Vai ser um comportamento de sacrifício? Será que eu vou achar graça daquilo que não tem graça? Será que eu vou escarnecer junto com os escarnecedores? Será que eu vou fazer amizade com o mundo? Porque a Bíblia fala que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então eu preciso andar na contramão que o mundo anda. Mas esse evangelho é um evangelho estreito. Porque a palavra de Deus diz que a porta ela é estreita. O caminho ele é apertado. Mas ele nos conduzirá à salvação eterna. Agora a porta larga, ela te conduzirá à perdição eterna. Então eu preciso renunciar aqui para me gozar lá em cima. Eu preciso abrir mão da minha vida e perder minha vida aqui, para me ganhar a minha vida lá em cima. Sabe por quê? Não é sobre agora, é sobre uma eternidade. Sueli, mas eu não consigo renunciar. Então você vai viver a sua vida eternamente com sofrimento, com ranger de dente, querendo a morte e não podendo morrer, se lamentando
Eu acho que o peso maior, irmãos, é a da consciência, porque você teve a oportunidade e você desperdiçou todas as oportunidades que o Senhor colocou na sua vida. Porque enquanto você está aí, enquanto você está em vida, Deus ele está te dando a oportunidade de despertar o dom que é em ti, de vencer essa intimidação que é um espírito, e a intimidação a gente vence na ousadia do espírito, porque só o Espírito Santo nos dá ousadia para vencer. Entende? Então eu preciso ter o entendimento que em Deus eu consigo vencer. Agora, se eu vivo uma vida leviana, uma vida de qualquer maneira, e acho que vou entrar pelos portões celestiais, eu estou muito enganado, eu estou perdendo tempo na casa do Senhor. A vida está passando, o tempo está passando e eu estou negligenciando. E voltando à palavra acerca da intimidação, a primeira intimidação que Davi ele sofre é com seus irmãos, é ali na sua família. Porque, infelizmente, os que estão mais próximos, os que têm laços sanguíneos conosco, são os primeiros a não acreditarem. Por que eles não acreditam? Porque, quem sabe, sempre nos viram num lugar desfavorável. Porque, quem sabe, a gente sempre foi o coitadinho, o patinho feio, o menos favorecido, o mais pobre, o menor, o mais necessitado. Aquele que não recebia nem convite para as festas. Mas o Senhor, ele olha para o coração de Davi e Deus, ele se agrada do coração de Davi. E quando Davi, ele recebe a oportunidade para ir lá no campo, para ter notícia dos seus irmãos, Davi, ele vê que tem um homem que ele tem estatura, ele tem currículo, ele tem moral no arraial e ele coloca medo no exército inteiro de israelita. Com que arma? Com a arma da intimidação. Não é diferente nas nossas vidas. Todos os dias o espírito de intimidação ele tenta nos paralisar. Só que nós precisamos vencer a intimidação no espírito e buscar a ousadia de Deus para vencer. Porque quem tem que ficar acuado, quem tem que ficar sem palavras, quem tem que sair abatido, humilhado, é o inimigo da nossa alma. Sabe por quê? Porque quando eu sei quem é Deus na minha vida, eu costumava muito dizer quem eu sou em Deus. Não. Quem Deus é na minha vida, quando eu tenho uma vida de intimidade com Ele, eu sei quem Ele é. Quando eu sei quem Ele é, eu não temo ninguém, porque já não cabe a mim, a responsabilidade não é minha, é dele. Ou seja, Golias não estava comprando uma briga com os israelitas. Golias estava comprando uma briga com o Deus de Israel. Pegou? Por que eu não posso recuar? Por que eu não posso temer? Por que eu não posso deixar Golias me vencer na intimidação? Porque ele não está lutando comigo. Ele está lutando contra o meu Deus. E quando eu aprendo que o meu Deus ele vai na minha frente, eu não temo o inimigo. Ele pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Eu não temo o diagnóstico do homem, porque o meu Deus ele é médico dos médicos. Eu não temo que a minha causa está esquecida dentro de uma gaveta e que não vai ser solucionada pelo juiz da terra, porque o meu Deus ele é o juiz dos juízes. Quando ele bater o martelo ao meu favor pela minha causa, está decretado, não tem como ser revogado. Não tem como o homem intervir naquilo que Deus, ele já determinou. A palavra de Deus vai dizer que antes que houvesse dia, ele era. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o Senhor. Quem? Me diz. Quem vai impedir, irmãos? Quando Davi ele chega no arraial, o irmão dele já vai querer fazer o quê? Epa, o que tu veio fazer aqui, pequeno? O que tu veio fazer aqui, menor da casa? Em outras palavras, o que tu veio fazer aqui? Tu veio perder seu tempo, porque se a gente que é guerreiro, se a gente que está à frente do exército de Saul há muito tempo, quem é você? Ou seja, os irmãos de Davi, eles estavam querendo fazer o quê? Eles estavam querendo intimidar Davi. Mas por que o intimidador ele quer te intimidar? Porque ele quer esconder a fraqueza dele. Qual era a fraqueza dele? A fraqueza dele é que ele não tinha capacidade, nem força, nem competência e nem bagagem o suficiente com Deus para saber que o Deus de Israel venceria aquele gigante.
Então ele vai fazer o quê? Ele vai te atacar. Ele vai te atingir. Quando você vê uma pessoa ela tentar te atingir muito, ser usada por Satanás, porque o que mais tem na face da terra são secretários de Satanás, que trabalham para ele de graça, nem ganha nada. Quando você vê pessoas muito usadas para poder tentar te abater, te fazer recuar, te colocar cabisbaixo, fazer com que você não acredite naquilo que Deus tem na sua vida, você pode ter certeza que Ele está usando essa ferramenta para te intimidar, para esconder as suas próprias fraquezas. Quando você vê uma pessoa muito te acusando, sabe? É porque ela é fraca naquilo. Então ela precisa te acusar, ela precisa te diminuir, ela precisa te abater para ela esconder de fato quem ela é. Então entenda uma coisa, a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o espírito, é contra as potestades. Você não vai vencer isso em um duelo carnal. Você precisa subir a um nível mais elevado. Você conhece a história que o corvo é o único animal que tem a ousadia de querer atingir a águia, de tentar picar a águia. E o que a águia faz? Tu acha que ela se debate? Não, ela vai voando, ela vai pegando as alturas, ela vai se elevando, ela vai subir nas nuvens, ela vai levando aquele animal pro habitat dela. Porque quando chega no habitat da águia, louvado seja o nome do Senhor, o corvo perde as suas forças, ele perde o seu ar, ele perde o seu fôlego. É claro que por muitas das vezes a gente já perdeu a postura, mas Deus ele não quer que a gente perca a postura. Por muitas das vezes nós já perdemos batalha porque falamos quando não é para falar, porque é tempo determinado para todas as coisas. Então quando o tempo é de calar, tem que calar e tem que entender que é tempo de calar, mas quando é tempo de falar, Deus vai te dar ousadia no espírito para falar. É no espírito, não é na carne. Então leva a tua luta para as regiões celestiais. Porque o Senhor ele já nos colocou em lugares de autoridade. E o inimigo da nossa alma, ele quer roubar a nossa vida com Deus. Ele quer roubar os lugares altos que o Senhor ele nos eleva. O inimigo da nossa alma, ele quer usar a ferramenta da intimidação para fazer com que você perca o equilíbrio, para que você perca a guerra. Davi vai dizer para os seus irmãos: eu não vim aqui para observar a peleja. Muito pelo contrário, eu vim trazer alimento para vocês e levar notícia para o meu pai. Só que eu estou tendo a oportunidade que vocês tiveram e rejeitaram. O medo do teu inimigo é que você chegue. O medo do teu inimigo é que você se apresente. O medo do teu inimigo é que você se posicione. O medo do teu inimigo é que você pegue a Bíblia. O medo do teu inimigo é que você rompa. O medo do teu inimigo é que você se posicione, porque ele sabe do que Deus é capaz de fazer quando você está posicionado. É por isso que ele vai lutar todos os dias da tua vida para te fazer recuar, para levantar bandeira branca, para não ter desejo de lutar, de guerrear. Ei, o Senhor te convida, se posiciona. Porque tu é um soldado muito valente quando tu está posicionado. Mas eu preciso que você esteja entre as fileiras. Eu preciso que você entenda que é guerra. Se é guerra, se posiciona. Você não pode estar em casa em período de guerra. Você não pode se calar em período que é para se falar. E não pode falar nos períodos que é para se calar. Entenda os tempos, as estações, os períodos a qual você está vivendo. E como que eu aprendo isso, Eli? Em Deus. Aqui, ó, não tem para onde fugir, irmãos. Eu sei que existem algumas pessoas que vêm, que me pedem ajuda, que pedem oração. Eu consigo orar, eu consigo somar a minha voz com a tua voz, mas se você não tiver uma vida pautada na palavra, se você não se revestir de tudo que está dentro desse livro, se você não ouvir e não obedecer,
Não tem como o Senhor ele te fazer um soldado valente, destemido, ousado na batalha. Quando Davi ele vê a oportunidade que ele tem de vencer esse gigante e mostrar para Israel, que o exército de Israel tem um Deus. E eles vencendo, Davi ainda teria a oportunidade de ter tua casa livre de imposto. Davi ainda teria a oportunidade de se casar com a filha do rei e ter um lugar diferenciado dentro do palácio. Davi diz, eu não vou perder a oportunidade, essa é a oportunidade da minha vida. Sabe por que você não está onde Deus ele te chamou para você estar? Porque todas as vezes que chega o gigante você recua. Todas as vezes que chega o gigante você levanta a bandeira branca. Todas as vezes que chega o gigante você corre. Todas as vezes que chega o gigante você mete o pé. Todas as vezes que chega o gigante você não tem ousadia do espírito para vencer o gigante. Sabe por quê? Porque você não conhece Deus. Porque se você conhecesse Deus na sua totalidade, você saberia que quem estaria indo na sua frente não é você. Porque quando a gente tem uma vida de entrega, a gente sabe que tudo é dele. O controle da nossa vida é dele. E é ele que faz. Não somos nós que fazemos. Apenas nos apresentamos. E no nome dele, nós vencemos todos os gigantes. Quando Davi ele vai se apresentar, Saul ainda tenta colocar algumas ferramentas nele. Ele disse, não, Senhor, fica tranquilo. Eu vou com as ferramentas que o Senhor me deu. Você não precisa das minhas ferramentas. Você não precisa das ferramentas dos teus irmãos. Você não precisa da ferramenta do teu pastor. Vai nas ferramentas que o Senhor colocou na tua mão. Sueli, mas é tão pequenininho que Deus tem na minha vida. É você que está dizendo que é pequeno. Quem disse que é pequeno que Deus tem na tua vida? O que Deus tem na nossas vidas é grande. O que Deus tem na nossa vida, se nós não exercitarmos, se nós não manusearmos, se nós não descobrirmos, nós nunca vamos saber o poder que essa arma tem. O poder que nós temos em Deus. A ousadia que nós temos em Deus. É pequeno porque você ainda não utilizou. Você não sabe o que Deus ele é capaz de fazer com a ferramenta que Ele te emprestou. Quem sabe hoje a tua ferramenta ela tá enferrujada, mas é a noite de Deus ele pegar o óleo dele e desenferrujar a tua ferramenta. O que Davi tinha na mão era apenas uma funda, e ele vai até o ribeiro pegar algumas pedras. Quando Golias vê Davi, mais uma intimidação. Golias vai dizer, sou algum cão para que tu venhas a mim com paus e com pedra? Davi poderia estremecer e adormecer o dom que havia nele, mas Davi diz assim, não, eu não estou indo contra ti com as minhas armas, eu estou indo contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E é ele que vai te tombar no chão, Golias. Ou seja, Davi conhecia o Senhor na sua totalidade. Porque se nós formos olharmos para a lógica, para o contexto, para essa história, seria impossível. Mas Davi já tinha entregado todo o seu coração para Deus. E quando a gente entrega tudo, a gente não tem dúvida de nada. Quando eu entrego tudo, eu não tenho dúvida de nada. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o poder dele. Se nessa noite o teu dom ele está adormecido, se nessa noite você perdeu a sua ferramenta como aquele moço que estava indo buscar madeira para aumentar, para ampliar a escola de profetas, de uma maneira descuidosa, deixou sua ferramenta cair dentro daquele lago, dentro daquele rio, eu quero te dizer que como profeta do Senhor, me levanto nessa noite para te dizer aonde é que caiu a tua ferramenta. Porventura, aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, ele não sabia onde estava a ferramenta? Sabia. Mas aquilo que é para tu fazer, você tem que fazer. É você que tem que confessar nessa noite aonde que a tua ferramenta caiu, porque a ferramenta é tua. Ela é responsabilidade tua, não é responsabilidade do profeta. O profeta está te dando a oportunidade perguntando, ei, aonde que caiu? E o moço vai dizer, caiu ali. O Senhor está te dizendo nessa noite, aponta. Eu vou fazer flutuar aquilo que estava fundado na tua vida.
Eu vou erguer aquilo que estava enterrado na tua vida. Eu tô te dando a oportunidade, quem sabe a última, de se levantar, banhar a tua ferramenta no óleo da unção e fazer com que esse chamado seja um chamado lindo na presença do Senhor. De maneira que nenhuma ferramenta do inimigo, que nenhuma arma de intimidação vai te paralisar na face da terra. Sabe por quê? Porque Deus, ele é Deus de oportunidade. Abraça essa oportunidade nessa noite. Não fique de fora desse óleo que desce sobre a nossa vida nessa noite. Deixe mentais e volte a manejá-la para que o nome do Senhor ele venha ser glorificado na sua vida. Teve uma quedinha aqui na internet, mas eu já estou terminando. Se disponibiliza e deixa o Senhor operar uma grande obra na tua vida. Os dias são findos, já estão terminando, já não há mais tempo. Os dias são maus e o Senhor ele conta contigo para essa grande obra. Vamos orar em nome de Jesus? Beijo, prima Penha, Deus te abençoe. Milena Oliveira, paz do Senhor. Tainã, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que essa arma da intimidação que o inimigo ele usava muitas vezes contra a sua vida já caiu por terra em nome de Jesus. Eu volto segunda-feira, não posso confirmar o horário, mas eu tenho certeza que Deus ele vai me dar condições de chegar até aqui. Eu quero orar com vocês, abençoar a sua vida, abençoar a minha vida e pedir que o Senhor ele venha nos dar ousadia no Espírito Santo. Porque somente o Senhor, ele é capaz de fazer com que venhamos romper. Nós não conseguimos nada, irmão, sem ele. Tudo é dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai fazer com que muitas pessoas venham dar testemunho de que tiveram as suas ferramentas banhadas no óleo da unção. E que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós nos encontramos alegres. Amém? Saudades, prima Penha. Deus nos abençoe. Selma, obrigado por estar aqui comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por me ajudar a vencer o cansaço, a rotina do dia a dia. Obrigado por me fazer chegar até aqui. Obrigado, Senhor, pelas vidas das pessoas que ouviram essa palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Obrigado por estar me ensinando a romper, Senhor, a vencer a procrastinação. Eu preciso fazer, ó Pai querido, a missão de vida que o Senhor me constituiu um hábito. Dia mau, dia bom. Eu preciso ser uma voz profética para esse tempo presente. Os meus irmãos que assistiram essa live, Senhor, eles precisam ser, ó Pai querido, uma voz profética nesse tempo presente. Que toda covardia, Senhor, ela caia por terra na vida desse que me ouve. Que toda timidez, que tudo aquilo que atrapalha, que toda interferência, que tudo aquilo que impede teus filhos de desenvolver, ó Pai querido, os seus dons e os talentos, ó Pai querido, venha bater em retirada. Que o teu poder venha se aperfeiçoar, Senhor, na nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza, ó Pai querido, que o teu poder se aperfeiçoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos levanta. Em nome de Jesus, Senhor, nos usa. Em nome de Jesus, ó Pai querido, derrama sobre nós, ó Pai querido, o teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor amado, nos fortaleça. Em nome de Jesus, ó Pai querido, faça com que venhamos enxergar o que nós não estamos enxergando. Pinga colírio nos nossos olhos. Pinga, Senhor, remédio nos nossos ouvidos para tirar os comichões. Todas as vezes que o Senhor nos chamar, que nós venhamos dizer como Samuel, eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, não somos mais meninos na tua presença e precisamos estar apercebido que o Senhor está querendo para estar conosco, Senhor, a todo tempo, é no ônibus, é no trabalho, é na pausa do almoço, é indo para a escola, é levando a criança para a creche, é trabalhando, é na faxina, é no plantão. Deus, tu tá falando.
E a tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem pessoas que esperam o dia mal chegar, para que os ouvidos venham estar atentos, Senhor, mas eu quero me apresentar. Assim como teus filhos, Senhor, se apresentam nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, nos alista no exército do céu e cumpra em nós o teu querer, Senhor. Essa oração que eu te faço, na certeza, Senhor, da minha vitória, da vitória de todos estes que me ouvem, que o Senhor nos dê uma noite, ó Pai querido, de palestra com o Senhor. Incomoda o nosso espírito, Senhor, para que venhamos viver, ó Pai querido, uma madrugada impactante na Tua presença. Nos ajuda a vencer, a romper e ter ousadia do Espírito. Essa oração que eu te faço, Senhor, na certeza da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Espero vocês na segunda que vem, irmãos. Vocês aqui é um incentivo para mim. Amém? Eduardo, muito obrigado, meu primo. Tá comigo fielmente. É um incentivo para mim. Eu sei que Dudu tá aqui, que eu preciso ministrar, né, Dudu? Que eu preciso falar do amor de Deus para minha família. É assim que eu consigo rever os meus primos, Penha, minha prima que tá lá em São Paulo. A gente consegue matar um pouquinho da saudade por aqui. Raquel Belau, Deus abençoe sua vida, minha amiga. Te amo. Tainã, muito bom ter você aqui comigo, minha amiga. Deus te abençoe, tá? Foi muito bom a tua presença. Volte comigo segunda-feira em nome de Jesus. Dá um abraço na sua mãe, na sua irmã. Que o Senhor Jesus venha preparar uma noite extraordinária na presença dele. Que venhamos buscar mais de Deus nessa noite, porque o que ele tem para nós são coisas profundas, né? É bem maior do que a gente possa imaginar. Ele está sedento, ele nos espera. Ele está lá naquele lugar, sabe? Tem um louvor que diz, né? Hoje eu vim te procurar naquele lugar. Ele vai te procurar. Onde você me chamava de pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vai pro teu cantinho, vai de intimidade. Aí Deus fala, mas você não foi. Onde é que você estava? Eu já não ouço mais a sua voz. Tá tão preocupado com tantas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupa não, irmãos. O amanhã pertence ao Senhor. Amanhã não faz plano para amanhã, não. Faz plano para hoje. O amanhã pode não chegar, a gente pode dormir, pode não acordar. Mas tenta ter uma noite com o Senhor, sabe? Impecável. De intimidade. De palestra, de conversa. Encosta a tua cabeça, sabe? Igual João encostava no peito de Jesus. Nos braços do Senhor, nosso descanso. O mundo está tentando nos sufocar de todas as formas. O mundo está tentando fazer com que venhamos sucumbir. Se você perceber, os dias eles estão correndo numa velocidade tão grande. A gente só ouve as pessoas dizer, menina, tô numa correria. Ai, a minha vida é tão corrida. Não é assim? Tudo é correria, tudo é correria. Ah, eu trabalhei muito, eu tive que levar a criança na escola, depois eu tive que trabalhar, à noite eu tive que chegar, tive que fazer janta. No meio dessa tua correria, irmão, para tudo. Mostra pra ele de fato que tu ama ele, irmão. Não adianta você falar de lábios se você não provar. Eu só consigo provar com as minhas atitudes, porque a palavra o vento leva. Eu só consigo mostrar para Deus de fato que eu amo Ele quando eu paro tudo que estou fazendo no meu dia. Olha, meus olhos estão quase fechando, irmãos. E tá sendo assim desde a primeira live, meus olhos estão quase fechando. Aqui eu acho que já é 1h30 da manhã. Olheira, tá vendo? A minha rotina aqui não é fácil não em Portugal, muito pelo contrário. No Brasil eu tinha muito mais disponibilidade, mas não fazia. No Brasil eu tinha muito mais disponibilidade, mas ocupava meu tempo com tantas coisas vãs. Olheira, meus olhos estão inchados, estão pequenininhos, estão fechando. A vida aqui é corrida, mas Deus me ensinou a mostrar para Ele que de fato eu amo Ele, não é com palavra. Ele tá cansado, sabe? Não tem esses namoricos, sabe? Esses rolo doido aí do mundo
que fala, e na hora de provar não prova é nada. Deus está cansado de você dizer que você conhece Ele, que você não passa não tira 10 minutos do seu dia para falar com Ele, para mandar uma mensagem para Ele. A gente está numa era de que a gente já acorda assim, ó, caçando o celular. Tô mentindo? A gente já acorda assim, ó, o olho tá fechado, mas a gente já tá cansando o celular. Em nome de Jesus, repreende isso na tua vida. Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que foi minha amiga Fernanda, falou assim: Sueli, que nós venhamos buscar o Senhor como a gente busca o carregador do nosso celular. Olha que forte, irmãos. Não desespero? Quando o celular está descarregado, hoje meu celular descarregou por 1 hora. Quando eu abri, era tanta da mensagem, e eu tendo que me explicar, me justificar. Tava na rua, não tinha como carregar o telefone, mas dei um jeitinho. Meu marido veio em casa, botou o celular para carregar, porque eu tinha que ir para um outro lugar e eu não poderia estar com o celular descarregado. Ou seja, o celular ele se tornou algo tão assim indispensável na nossa vida, né? Mas a gente vive sem celular? Vive? A gente vive. Pior que vive. A gente viveu tantos anos. Quantos anos a gente viveu sem celular? Os mais velhos, quantos anos viveram sem celular? 20 anos sem celular? 30 anos sem celular? Sim. A gente ficou uns 10 anos, né? Essa geração da minha faixa etária de idade. Uns 10, porque com 10 anos já começou a baratear o aparelho celular. Não vivemos sem celular? A gente só não vive sem a presença. É por isso que Deus ele amava Davi, irmãos, porque Davi ele disse: Senhor, me tira tudo, mas não afaste de mim o teu espírito. Irmãos, em nome de Jesus, se a gente for parar dentro de um hospital, se a gente for parar dentro de um leito de dor, se a gente for parar dentro de um CTI, a gente não vai conseguir utilizar o aparelho celular, não vai. Aí lá dentro do CTI, quando você não tiver o celular, aí você vai começar a querer fazer teus votos para Deus. Ah, Senhor, se tu me tirar daqui, eu me posiciono. Se tu me tirar daqui, Senhor, eu volto a ser o que eu era antes. Não precisa parar lá não, para você se posicionar. Se posiciona hoje. Não precisa parar lá dentro não, irmãos. Deus está falando contigo e tu tá achando que essa palavra foi tão linda, minha irmã podia ouvir, minha mãe podia ouvir, meu marido podia ouvir. Deus está falando é contigo. É você que está negligenciando o que Deus colocou na tua vida. É você que tá dormindo, que está adormecido. Deus te chamou como presbítero, evangelista, pastor, diácono, missionário. Deus te chamou para exercer uma função dentro da casa dele. O corpo de Cristo depende que você esteja em movimento. Você não pode paralisar o corpo de Cristo. A obra de Deus ela não pode sofrer por tua causa, que sofra nós, mas a obra de Deus não. É a palavra que diz isso. Eu já orei até para encerrar, não sei nem por que eu estou falando essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, irmão? Já vamos voltar na segunda? Em nome de Jesus? Segunda-feira nós voltamos para a glória de Deus. Eu espero vocês aqui. Fiquem na paz. Amém? Deus nos abençoe. Amém, Aline. Deus nos abençoe. Graça e paz, querida. Glória a Jesus. Até segunda, se Deus quiser. Amém, Tainã. Fico feliz. Vocês me motivam, irmãos. É muito bom saber que vocês vão estar aqui. Aí eu me preparo, né? Medito, busco o Senhor uma orientação e volto aqui para poder dividir com vocês aquilo que o Senhor me empresta, porque nada é meu, tudo é dele. Deus abençoe as vossas vidas. Fiquem na paz em nome de Jesus. Agora eu vou dormir. Tá cedo para vocês aí, mas já tá muito tarde para mim. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus até segunda. Tchau, tchau.